Para desfocar o fundo da foto, tem vários fatores que vão relacionar esse desfocar o fundo da foto, tá? Bom, se você já fotografa, você deve conhecer alguns deles, mas tem basicamente... A primeira coisa que a gente tem que entender é que existe o foco, tá? O foco, ele é feito para uma distância, tá? Então você faz o foco a 3 metros, você faz o foco a 4 metros, você faz o foco a 5 metros, você faz o foco a 6 metros. Essa distância que eu faço o foco, ela é uma só, sabe? Eu não tenho como fazer um foco a 6 metros e a 8 metros ao mesmo tempo. Para deixar aqui o fundo da foto embaçado, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tem foco, tá? O foco você faz ele para uma distância. Não existe como fazer foco para duas distâncias ao mesmo tempo. Ele é feito para um lugar só. Então eu faço foco a 6 metros. Esse foco a 6 metros ele pode ser muito grande, tá? Eu posso ter uma área muito grande em foco ou uma área menor em foco. Se você quer deixar o fundo, né, da foto desfocado, o que você precisa fazer? Você vai precisar colocar o seu foco na frente e deixar a área de fundo sem foco, certo? Vai ter que fazer esse processo. Foquei aqui na frente e deixo a minha área de fundo sem foco. Para fazer isso, assim, eu preciso deixar esse foco mais estreito, esse foco que está na frente. Preciso deixar ele menorzinho, para que ele fique só na frente e o fundo fique desfocado. Tem basicamente, assim, uma regrinha que são 3Ds diferentes para poder desfocar mais o fundo que você quiser, tá? Que são 3Ds que vão reger essa área, né? Que é essa área que está em foco, essa área que está em foco, que a gente chama de profundidade de campo, tá? Esses 3Ds são o quê? A distância focal. Para quem já conhece lente, sabe que existe uma coisa que chama distância focal. Enquanto maior a distância focal for, quanto mais longo for, mais apertado esse ângulo. Então uma lente, por exemplo, 200 milímetros, ela enxerga um ângulo apertadinho. Uma lente, enquanto menor for a distância focal, maior esse ângulo que ela vai pegar, tá? Vai pegar ali um 18, 35, 24, vai pegar um ângulo bem grande, tá? Vai pegar uma área bem grande. Enquanto mais apertado for esse ângulo que eu pego, enquanto maior for a minha distância focal, esse meu primeiro D, que é o D de distância focal, menor a minha profundidade de campo. Tá? Então, mais eu posso desfocar o fundo se eu quiser, porque menor vai ser a minha profundidade de campo. Então, primeiro D, distância focal, use grandes distâncias focais, né, que vai ser mais fácil você desfocar o fundo. Se você tem uma lente 18-55, que é aquela lente do kit, 55 é a sua melhor possibilidade de desfocar o fundo, certo? Aí tem o segundo D, né, que é a distância real que você está do assunto que você vai focar. Por exemplo, se você estiver muito longe, você está muito longe e você vê uma paisagem lá embaixo. É muito difícil você falar, vou focar um carro, sabe? Eu quero fazer o foco num carro a 30 metros e uma árvore a 40 metros depois eu quero que ela fique desfocada. É muito difícil porque você está muito longe do carro. Você precisa estar mais perto, tá? Precisa estar mais perto. Então a distância real, que é a distância que você está do que você vai focar, é relevante. Então fique mais perto do que você quer focar para que o fundo fique desfocado. Então, se você vai focar o rosto de uma pessoa e quer desfocar o fundo, o que você precisa fazer? Chegar perto do rosto, o máximo que der, para você ficar bem pertinho, focar bem no rosto dela e a tendência é que o fundo desfoque, tá? E tem um outro D, né, para você reger essa distância focal, que é o diafragma, né, que é a abertura do diafragma. Enquanto mais aberto o diafragma é um mecanismo que está na lente. É como se fosse uma íris que vai abrindo e vai deixando a luz passar, tá? Enquanto mais aberto é esse diafragma, mais luz entra pela lente e menor a sua distância focal. Então use diafragmas muito abertos, tá? Usa aquele F, você usa aquele F com um número bem pequeno, tudo bem? Usa lá um F com um número bem pequeno, tudo bem? Então isso, junta esses 3Ds. Distância focal, usa uma distância focal longa, bem longa, tá? Usa uma distância real do assunto, chegar perto, o mais perto que você conseguir, e usa um diafragma muito aberto, tá? Se você usar tudo isso, você consegue desfocar melhor o fundo. E os diafragmas, tá vendo? Esses são os diafragmas. Enquanto mais aberto ele for, menor, né, a sua profundidade de campo, né? E como é menor a sua profundidade de campo, né, mais você desfoca o fundo, se você focar na frente. Então isso. Então, se vocês querem realmente focar na frente e desfocar o fundo, usa o quê? Uma distância focal longa, a maior que você puder. Se você tem uma 18-55, 55. Se você tem mais longo, maior ainda. Se tem 200, 300, usa 200, 300.
Diafragma aberto. Quanto mais aberto o diafragma, melhor. Se o diafragma aberto é 3.5, abre 3.5. E se ele abre 5.6, abre 5.6. Se ele abre 1.8, abre 1.8. E usa uma distância real, a distância que você está do assunto, uma distância real pequena. Fica perto do assunto, fica bem pertinho. Enquanto mais pertinho você ficar, né, mais fácil é você focar na frente e desfocar o fundo.